Em comunhão com o Senhor, no nome de Jesus. Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome e do sangue de Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos, por pensamentos, por palavras, por atos, conscientes ou inconscientes, lembrados ou esquecidos, por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Tudo aquilo que é agradável aos seus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo. No nome de Jesus, ó Deus, nos perdoe, Pai. Nos perdoe para que possamos entrar na dispensação do Espírito Santo aqui nesta noite. Para que possamos contemplar a sua glória, entrar no santuário do Santo dos Santos e comparecer ante a sua face. A sua palavra diz: se todo pecado confessado, o Senhor não nos lembra deles mais. Já os lançou no lago do esquecimento. O Senhor não nos imputa por injustiça, pois essa é a obra da cruz em nosso favor. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por este momento de adoração, Senhor, de estar na sua presença, e que o Espírito Santo faça a grandiosa obra aqui nesta noite, Senhor, de trazer a consciência de cada irmão, de cada irmã, as suas transgressões, os seus erros, para que todos venham confessar ao Senhor aqui nesta noite, para que todos tenham arrependimento diante do Senhor, não da boca para fora, mas confessando ao Senhor no nome de Jesus, para a purificação dos pecados, para que não haja nenhum impedimento em nossas vidas, para que não haja porta, nem janela, nem brecha, nem lugar, nem legalidade, nem para o diabo, nem para os demônios agirem. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, que o Espírito Santo traga a nossa consciência, tudo aquilo que falamos, não deveria ter falado, tudo quanto desejamos, não deveria ter desejado, tudo aquilo, Senhor, que comentamos, não ter comentado, que assistimos em televisão, em vídeos, ou filmes que tem o dedo do diabo no meio, música de fundo que tem o dedo do diabo no meio, músicas que ouvimos que tem o dedo do diabo no meio. Nos perdoe, ó Pai, no nome de Jesus. Nos perdoe de estar pecando contra o Senhor, contra o céu, contra o seu reino, contra as suas leis. Está pecando contra as suas leis, os seus propósitos, Senhor. Nos perdoe no nome de Jesus, de estar pecando, ó Deus, contra os seus princípios, contra as suas ordenanças. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, que cada irmão, cada irmã nesta noite venha confessar ao Senhor, que cada um venha confessar e entrar na sua presença, para que possamos, no nome de Jesus, entrar no santuário do Santo dos Santos e comparecer ante a sua face aqui nesta noite, para glorificar e exaltar o autor da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, o todo-poderoso Deus. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, nos perdoe, ó Senhor, nos perdoe para que possamos nesta noite ver a glória do Senhor manifesta aqui neste lugar, para que o Espírito Santo com seus atributos, com suas virtudes esteja manifesto na vida de cada irmão, de cada irmã, como um rio de águas vivas, gerando sabedoria, inteligência, o conhecimento, a habilidade na palavra, na nossa leitura, na nossa língua, no nosso idioma, no nome de Jesus. Para que possamos, ó Senhor, da sua parte a sabedoria celestial em nossas vidas, para que possamos responder quando formos indagados a respeito do Evangelho do Reino, para que possamos saber responder com precisão, Senhor, e não como religiosos, mas sim anunciando assim as boas novas de paz para aqueles que ainda têm dúvida a seu respeito, a respeito do plano de salvação. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, que o Espírito Santo faça a obra aqui nesta noite, pois somos gratos por ter nos tirado da vida de humilhação e nos colocado na sua presença, de ter escrito a nova história, uma história de vitória e de conquista, porque nós servimos o Deus da Bíblia, nós servimos o Todo-Poderoso Senhor, o General dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que na sua glória Shekinah ali no Monte Sinai, Senhor, quando Moisés compareceu ante a sua face, a face de Moisés ficou incandescente, porque estava diante do Todo-Poderoso Deus, quando o Senhor manifestou a sua glória ali naquele monte, onde havia relâmpagos, onde havia chama de fogo, onde havia uma escuridão, pois eles não poderiam olhar para a sua face. Por isso, ó Deus, nesta noite, nós queremos ver o sobrenatural do Senhor aqui neste lugar, nós queremos ver a sua presença, a manifestação do Espírito Santo, pois somos testemunhas vivas que servimos a um Deus operante, que tem agido em nossas vidas a cada dia. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, meu Senhor, por ter tido paciência conosco quando vivia na religiosidade, quando vivia no curso deste mundo, fazendo aquilo que era abominável aos teus olhos.
quando ainda servíamos a idolatria e o engano, achávamos que servia a Deus, mas éramos enganados. O Senhor teve paciência conosco no tempo da ignorância. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por ter nos resgatado do império das trevas e nos colocado no reino da sua luz, acima dos principados e das potestades e toda a força do mal. Somos gratos, Senhor, por ter mudado a nossa história, ter nos tirado da vida de humilhação e colocado na sua presença. Quando o Senhor nos tirou de ser cauda e nos colocou por cabeça, cumprindo assim a sua promessa em nossas vidas. Somos gratos, ó Pai, por cada vida aqui presente nesta noite. Somos gratos por aqueles que estão assistindo pelo link e por aqueles que irão assistir no futuro essa ministração. A nossa gratidão, Senhor, a nossa gratidão por termos o privilégio de estar sentado neste banquete para ceiar do melhor. Que o melhor é estar com o Senhor do que estar no mundo. Melhor é estar na sua presença do que no meio do mundo, Senhor. Pois de lá o Senhor nos tirou para sermos verdadeiros adoradores, tanto no corpo quanto no espírito. Por isso, ó Pai, nós somos gratos por este privilégio, Senhor, de entender e ter o conhecimento da sua palavra, de saber que o nosso Deus é um Deus operante, de saber que o nosso Deus nos amou primeiro, quando enviou o seu Filho Jesus Cristo, que veio em carne, o verbo que se fez carne, se tornou e veio em nosso favor, para nos resgatar, rompendo assim as barreiras, nos separava do nosso Deus, quebrando assim as correntes que nos prendiam da maldição adquirida pelos nossos pais, e as maldições adquiridas. Por isso, ó Pai, nós somos gratos por ter nos libertado, Senhor, tirado do espírito de engano e da religiosidade, e nos colocado na sua presença, para te adorar, Senhor. Somos gratos, ó Pai, por saber que o Senhor, nosso Deus, que tem nos amado, Senhor, antes mesmo de termos nascido no ventre da nossa mãe, o Senhor tinha nos chamado. Quando o Senhor mesmo, quando crescemos, o Senhor nos chamou, nos escolheu e nos elegeu para esta obra grandiosa de servir o autor da vida, de anunciar as boas novas, que Jesus Cristo venceu o inferno, venceu a morte, e nos elegeu como os verdadeiros embaixadores deste evangelho, para anunciar as boas novas àqueles que se encontram perdidos, para aqueles que se encontram na destruição, Senhor, pois o Senhor veio para aqueles que são doentes. Por isso, ó Pai, nós somos gratos, ó Pai, por termos o privilégio de estar aqui nesta noite, para te adorar e te glorificar. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, não há outro Deus em nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós te glorificamos aqui nesta noite, e nós te adoramos, ó Pai, por ter nos tirado do mundo e colocado na sua presença, para sermos verdadeiros adoradores. Somos gratos pela sabedoria que tem nos dado o Senhor, que vem nos ajudar a exercer o nosso ofício por excelência, e não apenas por inteligência e sabedoria, ou por apenas ter um salário, Senhor, mas anunciar e trabalhar em nossos ofícios em excelência, que é a manifestação do Espírito Santo, do seu poder, que vai nos ensinar aquilo que não sabemos, mas o Espírito Santo nos faz lembrar tudo quanto temos visto, Senhor. Pois o Senhor nos tirou da vida de humilhação para colocar na sua presença. Por isso nós somos gratos, ó Pai, pela obra da cruz, por estar escrito o nosso nome no livro da vida, por termos dado autoridade sobre o império das trevas, quando o Senhor venceu o inferno, venceu a morte, e nos chamou para anunciar essas boas notícias, que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo veio em carne, aquele que desceu, o mesmo que subiu e levou o cativo, o cativeiro, nos colocou nos lugares celestiais juntamente com o Senhor, para apresentar as boas novas a este mundo que se encontra perdido. Por isso, ó Pai, nós somos gratos, Senhor, porque ainda, Senhor, éramos pessoas as quais não tínhamos conhecimento do Senhor, eram pessoas as quais, Senhor, vivíamos na informalidade, mas o Senhor nos resgatou, Pai, e nos colocou na sua presença. Mudou a nossa história, Senhor, mudou o nosso status, mudou a nossa vida, nos deu saúde, sabedoria, o conhecimento, a fé para orar, para ver as maravilhas da parte do Senhor, no nome de Jesus. Somos gratos, ó Pai, porque até então, Senhor, eram pessoas as quais não passava de mais um aqui neste mundo, mas o Senhor nos chamou e nos escolheu para esta grandiosa obra.
para anunciar que há um reino celestial nos aguardando, onde o Senhor já construiu a Jerusalém celestial, onde os santos, aqueles que permaneceram firmes até o fim, subirão e encontrarão com o Senhor nos ares, para subir e adorar e glorificar o autor da vida. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, por termos tirado da vida de humilhação, mudado a nossa história. Agora somos conhecidos, Senhor. Somos conhecidos como os filhos de Deus, pois o Senhor mesmo já escreveu o nosso nome no livro da vida. O Senhor mesmo nos deu o direito de ser chamado de filhos, filhos por adoção, quando nos deu a identidade e o selo do Senhor, a marca da promessa, o Espírito Santo, o selo de propriedade sua, pois por um alto preço fomos comprados para te adorar, glorificar e exaltar o Senhor nosso Deus, tanto no corpo quanto no Espírito. A nossa gratidão por esta noite, Senhor, uma noite a qual nós estamos aguardando do Senhor. Grande é o Senhor, grande é o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem nos amado, Senhor, tem nos livrado, dado-nos livramento, mesmo quando não temos visto, nós sabemos que o Senhor não dorme nem cochila, está atento às nossas orações, está atento às nossas vidas, sabe o nosso deitar, o nosso levantar, sabe todas as coisas a nosso respeito, conhece a nossa consciência, conhece o nosso coração. Por isso tem honrado até os nossos pensamentos, como tem feito na minha vida, Senhor. Até aquilo que eu desejo, eu almejo, o Senhor tem concretizado, porque eu sirvo um Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente. Só o Senhor tem a divindade de ser onipotente, onipresente. Este é o Deus da Bíblia, o qual nós servimos. É o nosso Senhor, nosso Deus. Nós te exaltamos aqui nesta noite, Senhor, por cada vida aqui presente. Nós te glorificamos por aqueles que alcançaram a salvação, Senhor, pois não foi em vão a obra da cruz. Por isso nesta noite nós te agradecemos, ó Pai, por cada irmão, por cada irmã, por cada um que visita aqui nesta noite, que sejam mais que vencedores em Cristo Jesus, porque a promessa do Senhor é que todos venham a prosperar, que todos quantos conhecer a Jesus e lhe obedecer, morará na Jerusalém celestial. O endereço já está reservado, Senhor, pois já conquistamos o passaporte de ida para abraçar com o nosso Senhor, o nosso Deus, que nos compraste com a sua própria vida, quando fez a substituição na cruz do Calvário, sofrendo os nossos sofrimentos, sofrendo as nossas humilhações, sofreu o que havíamos de sofrer neste mundo, Senhor. Foi cravado na cruz do Calvário. Por isso nós estamos gratos, Pai. Nós te agradecemos, não foi em vão a obra da cruz. Continua abençoando o seu povo, que anda em verdade ao Senhor, que anda segundo a sua palavra, que não olha para a esquerda nem para a direita, mas sim olha para a frente, e jamais pensa em desistir, jamais pensa em olhar para trás e voltar ou cair no colo do diabo novamente, porque a nossa visão é para a frente, é como olho de águia, é de olhar para o horizonte, não olhar para baixo, Senhor. É olhar para as alturas, onde se encontra o nosso Deus Todo-Poderoso, onde se construiu a Jerusalém celestial. Graças a Ti, Pai, por ter enviado o Seu Filho Jesus e nos chamado e nos escolheste para esta obra grandiosa do Senhor. Te exaltamos, entregamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois jamais vamos usurpar aquilo que lhe pertence, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, santo é o Senhor. Glórias a Deus. Bem forte para Jesus, irmãos. Aleluias, glórias a Deus. Nessa mesma adoração, de espírito de adoração, o Senhor convida a irmã Tatiane para fazer essa adoração ao Senhor no nome de Jesus. A sua oração de agradecimento e adoração ao Pai no nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Vamos adorar a Deus essa noite. Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus, nós convidamos o Senhor a estar aqui essa noite. Nós pedimos, Pai, a manifestação do Espírito Santo aqui essa noite. Senhor, nós colocamos diante do Teu altar o culto hoje. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha, que os seus ouvidos estejam abertos para hoje o que vai ser ministrado aqui. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor se mova no coração de cada um de nós, que o Senhor venha, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha nos conduzir na verdade.
Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ministre em nós aquilo que for a tua verdade. E desde já, Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te agradecer pela oportunidade de ser chamados filhos teus, pela oportunidade, ó Deus, de poder ministrar a verdade, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de alcançar a vida eterna. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor está aqui. Nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor tem nos posicionado, ó Deus, naquilo que o Senhor nos chamou. Nós queremos te agradecer, Pai, porque não fomos nós que escolhemos, foi o Senhor quem nos escolheu e nos amou primeiro. E o Senhor nos amou quando estávamos perdidos lá no mundo, lá no pecado, Senhor. O Senhor foi lá e nos resgatou, Pai. Isso é manifestação do seu caráter, do seu amor. E é esse amor que nós queremos refletir. Nós queremos, meu Deus, ser mais, agir mais do que só com palavras. Nós queremos ter ações que manifestem na vida das pessoas o caráter do Deus que servimos. Nós queremos, Pai, espelhar para as pessoas um Deus que vai além de religião, um Deus que vai além de doutrinas, o Deus que o Senhor é. Pai, nós queremos, Pai, manifestar na vida das pessoas, Senhor, o seu caráter. Nós queremos, Pai, ter atitudes que agradem o Senhor o tempo todo, não só dentro da igreja, mas principalmente fora dela, Pai. Nós queremos verdadeiramente, Pai, honrar o Deus que servimos. Nós não servimos qualquer Deus, nós não servimos líderes humanos, nós não servimos, ó Deus, pessoas, nós não servimos, Senhor, demônios. Nós servimos aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é maior do que tudo e do que todos. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui essa noite, reunidos para a honra do Teu nome, reunidos cheios, Senhor, de sede da Tua palavra, cheios, Pai, de vontade de conhecer mais do Senhor, de ter mais intimidade com o Senhor, cheios, meu Deus, da necessidade de Te ouvir, Pai. Fala conosco essa noite, nos instrui, Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te ouvir. Desde já, Senhor, nós Te agradecemos, Pai, nós Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua verdade ainda aqui, Senhor, e pela possibilidade que o Senhor nos dá ainda nessa terra, Senhor, de nos alinharmos à Sua vontade. Nós entregamos a glória, a honra, o louvor e a adoração ao Senhor, porque elas não pertencem a seres humanos, elas não pertencem a Satanás. Satanás não é digno de honra, quem é digno de honra é o Senhor, ó Deus. Nós entregamos toda a glória, a honra, louvor e adoração somente ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda ela. Senhor, Satanás tem usado, ó Deus, de artimanhas, de enganos para conduzir as pessoas a Ele, mas elas não sabem em sua maioria que estão servindo ao inimigo, mas nós, ó Deus, nós sabemos exatamente a quem servimos. Nós estamos aqui, ó Deus, não enganados, não confundidos, mas nós estamos aqui, Pai, usando do nosso livre-arbítrio, Senhor, nós escolhemos estar aqui servindo ao Senhor. Enquanto o mundo, Senhor, oferece tanta coisa, Satanás oferece tanta coisa, nós decidimos, Pai, estar aqui servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é melhor, porque o Senhor é maior e o Senhor tem o controle de tudo. Satanás não tem o controle de tudo, quem tem o controle de tudo é o Senhor, e o destino dele já está definido em Apocalipse 20:10, Senhor. Está escrito o que vai acontecer com ele, Senhor, e nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor nunca perdeu o controle das nossas vidas, o Senhor nunca perdeu o controle de nada, até o fio das nossas cabeças está contado pelo Senhor, Pai, porque isso mostra que o Senhor é Deus, o Senhor é quem é poderoso, o Senhor tem o controle de tudo, nada foge das Tuas mãos, Pai, e nós queremos Te agradecer e Te louvar e Te honrar por isso, Pai, e é por isso que estamos aqui, Senhor, é por isso que estamos aqui essa noite, Pai, porque queremos Te ouvir, como filhos Teus, como ovelhas Suas, nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, para ser conduzidos pelo Senhor. Fala conosco, Senhor, nos instrui essa noite, e desde já, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós Te louvamos e adoramos. Nós Te louvamos, Pai, nós Te exaltamos, nós Te adoramos, porque só o Senhor é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração, hoje e por toda a eternidade. E é ciente, Senhor, que estamos aqui adorando ao Senhor. Ninguém está aqui enganado, ninguém está aqui confundido. Todos nós estamos aqui servindo ao Senhor porque queremos servir ao Senhor, ó Deus. Louvado e exaltado seja o Seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bem forte para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. O meu Deus é o Senhor.
Glórias a Deus vivo e soberano, aquele que era, que é e que há de vir. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. E essa mesma adoração ao Senhor, vamos convidar a irmã para trazer o ministério da palavra nessa noite, a irmã Tatiane, que vai pregar, vai falar o coração de cada irmão, de cada irmã, pelo ministério da palavra, no nome de Jesus. Amém. Obrigada. Irmãos, primeiro, eu queria fazer uma pequena ministração, uma oração antes, mas vai ser rápido, antes da ministração. A ministração vai durar entre 15 minutos e 2 dias, viu? Vai ser quase uma vigília. Tô brincando, gente, está preparado para ser rapidinho. Vamos orar primeiro. Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus, como filhos do Senhor, é que nós nos colocamos diante da Tua presença. Pai, eu quero apresentar, Senhor, a pregação de hoje. Senhor, eu não estou aqui para falar de mim, eu não estou aqui para pregar o que eu acho, o que eu penso. Eu estou aqui, Pai, como boca do Senhor. Que seja o Espírito Santo a ministrar essa noite, que seja o Espírito Santo a se mover essa noite aqui. Nós pedimos, Espírito Santo, e nós permitimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua na verdade. Senhor, fala, Senhor, instrua-nos, Senhor. Não nos deixe sair daqui, Senhor, confuso, sem entender a verdade, a Tua palavra. Pai, não permita que saia da minha boca qualquer palavra, qualquer ensinamento divergente da Tua verdade. Que seja errado, Senhor, que seja algo do meu coração e não do Senhor. Pai, eu estou aqui não como a minha própria boca, mas como boca do Senhor. Fala através de mim, instrua e ensine a todos nós, inclusive a mim. É o que pedimos, Senhor, em concordância, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Antes de abrir a palavra, eu quero fazer uma pequena uma contextualização. Podem sentar. Uma pequena contextualização. Todas as vezes que eu vou instruir, ou eu vou pregar, ou eu vou fazer estudo bíblico, sempre vai estar na mesma linha. É uma linha de ensino, de correção, de instrução. E o porquê disso? Há um tempo, já tem um tempo, eu vou redigindo os estudos bíblicos, eu já tenho alguns prontos. E aí, ao redigir os estudos, inclusive esse aqui é fruto de um estudo que já está pronto há mais de um mês, mas ele vai acontecer também, porque algumas instruções têm que ser dadas no estudo bíblico mesmo. Eu fiz um estudo, inclusive deve ser o próximo, que eu terminei de redigir ele, eu falei, meu Deus, coitada das ovelhas, que chinelada, Senhor. E aí eu pensei, não acho que num tom de murmuração, mas num tom assim, de desabafo. Eu falei, meu Deus, o ministério de todo mundo é tranquilo, o meu é só o corrião, é só a chinelada. E aí, Deus me fez lembrar de uma coisa. Há algum tempo, eu tenho percebido que a igreja está se movendo em um sentido. Ao longo da história, a igreja teve alguns movimentos. Então, assim, na reforma, teve um movimento, o Espírito Santo moveu. Vocês não estão indo no caminho correto. O caminho é a palavra, vocês têm que seguir a palavra. E aí não adianta seguir doutrinas, vocês têm que seguir a palavra. Aí todo mundo veio para a palavra. Teve outro mover que o Espírito Santo deixou de atuar ou não? O Espírito Santo ainda atua. Aí a igreja foi movida para isso. E qual que é o mover de agora? Assim, está disseminado, e foi o que nós vivenciamos em Belo Horizonte. O Senhor está conduzindo a igreja dele para a santificação. E foi isso que ele me falou. Nesse dia, quando eu falei, Senhor, meu ministério é só o corrião, só a chinelada. E ele me mostrou, porque ele está conduzindo a igreja à santificação. E aí tudo bem, Senhor, eu já tinha visto isso, eu já tinha entendido. Mas eu não tinha entendido na palavra o porquê. E nesse dia Deus falou comigo o porquê. E Ele falou comigo na palavra. Ele trouxe à minha mente o porquê, algo que eu nunca tinha percebido. Ele trouxe Mateus 3, de 2 a 3, que é o ministério de João Batista. Arrependam-se, endireitai as veredas para a vinda do Senhor.
Assim como João Batista foi levantado para conduzir as pessoas ao arrependimento, para que houvesse a primeira vinda do Senhor, a igreja está sendo levantada para a santificação, para conduzir as pessoas ao arrependimento, a endireitar as próprias veredas para a segunda vinda do Senhor. O Senhor está próximo, ninguém está enganado aqui. E agora Ele está levantando esse mover de santificação por causa disso. A história está se repetindo. Da primeira vez foi João Batista, agora é a igreja que está comissionada. Não é só Tatiane, está sendo levantada a igreja do Senhor para que nós venhamos a nos arrepender e endireitar as nossas veredas. E é por isso a pregação de hoje. A pregação de hoje parece um tema bem simples, que todos nós sabemos. E eu achava que eu sabia, até eu ir estudar e o Senhor falar que eu não estava sabendo. Então, o tema da pregação de hoje é como ter, segundo a Bíblia, o perdão de Deus. Agora sim, podem abrir a palavra, Atos dos Apóstolos 3:19. Atos 3:19. Atos 3, versículo 19. Podemos? Então está escrito assim na palavra do Senhor: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Eu sempre gostei dessa parte, seus pecados cancelados. Você tem uma dívida, o Senhor pagou sua dívida. E eu sempre gostei disso. Eu sempre entendi essa parte, meu pecado cancelado. Só que ao longo da palavra, tudo que Deus promete tem um se. Se você fizer isso, você recebe aquilo. E Deus sempre nos dá algo que a gente não conseguiria com o nosso próprio braço, que a gente não teria condições. Só que tem um se, e o se é a parte da nossa obediência. E aí, como que a gente recebe, segundo a Bíblia, o perdão de Deus? Todos aqui já sabem que o perdão só vem através do sacrifício de Jesus. Todos sabem o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que não são as obras que nós fazemos que nos tornam perdoados, não é isso. Mas existe um caminho para o perdão. E qual é esse caminho? Vocês não precisam ficar abrindo, porque são muitos versículos, então vocês não vão dar conta, tá? Mas no estudo bíblico nós vamos rever esses versículos novamente. O culto está sendo gravado, então não precisa ficar apavorado, tá? É mais importante vocês prestarem atenção. Como a Bíblia ensina que nós recebemos o perdão de Deus? Vocês entenderam que não é pelo que nós fazemos, mas existe um caminho, e é o caminho que nós vamos aprender. Lucas 24, 46 ao 47. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo sofreria e ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações. Então, o que a palavra diz? Como é que a gente é perdoado? Arrependimento para o perdão. A palavra diz arrependimento. O ministério de Jesus, aqui em Lucas diz que ele veio para que nós pudéssemos arrepender. E o que é arrepender? Já parou para pensar? O que é arrepender? Hoje nós vamos ver o que é arrepender. Será se arrepender é eu contar para Deus o que eu fiz? Será se eu chegasse ao Senhor, eu fiz isso, isso e isso, estou arrependida? É isso? Será se é isso arrependimento? A palavra diz, alguns pensam assim: ah, Tati, é isso, se eu contei para Deus, eu estou arrependida. Se fosse assim, gente, se contar fosse arrepender, quem está preso, a maioria das pessoas que estão presas, para ter redução de pena, eles têm um benefício. Eu não sou da área de direito, mas eles têm um benefício. Se você contar o que você fez, reduz a pena. E aí eles contam. Contar significa que eles estavam arrependidos? Não.
Então não é só contar que a Bíblia ensina. Contar é importante e está escrito na palavra. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é fundamental nós confessarmos os pecados. Só que não é só isso. Quando eu fui fazer essa pregação, eu voltei em João. O que João fala? Será que ele fala só essa parte? Não. Essa parte é o versículo 9. Mas antes tem o versículo 5, 6 e 7, que fala o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andamos na luz, o sangue purifica. Então a gente tem que estar o quê? Andando, não é parado, é andando. Andando é um ato contínuo. Você tem que estar permanecendo na luz. E aí, antes que viesse essa parte da confissão, fala que você tem que andar na luz. Então, se só confessar fosse arrepender, era fácil. Era fácil. Por quê? Porque eu corria, confessava e estava resolvido. Eu não precisava fazer mais nada. Mas isso é andar na luz? Não. Muitas vezes, ao longo da minha vida, quando eu não entendi isso aqui, eu perguntava para Deus: Senhor, eu vejo tantas pessoas, inclusive pessoas da igreja, fazendo os negocinhos. Por que eu não posso fazer se eu posso confessar? Eu questionava isso no meu coração. Eu não fazia porque eu tinha medo, mas eu pensava: por que eu não posso fazer? Sabe por que você não pode fazer? Nós vamos ver nos estudos dessa semana. Mas porque não é só confessar. Não é só confessar. Confessar não é arrepender. Confessar é bíblico, é fundamental, mas não é isso o arrependimento. Tati, então eu acho que arrepender é ficar quando eu fico triste. Eu fiz uma coisa, fiquei arrasada. Estou arrependida. É isso. Se fosse isso, a Bíblia diz a história de Judas. Judas, o traidor. Ele traiu Jesus, entregou Jesus para a morte e depois ele voltou arrasado. Arrasado. E ele ficou tão arrasado, tão triste, que ele se enforcou. Ele arrependeu segundo a palavra? Não, porque arrepender não é ficar triste. Claro que você vai ficar triste também. Você não vai comemorar: pequei, beleza. Claro que não. Você vai ficar triste, mas não é isso que vai gerar o perdão de Deus. A palavra diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Se humilhar, você vai ficar triste se humilhar, não é? Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Então o Senhor, Ele entende. Claro que a gente tem que se humilhar na presença do Senhor, a gente tem que ficar triste com o que a gente fez, mas não é isso que o Senhor quer, que é suficiente para o perdão. E aí, a gente viu lá no início, em Atos dos Apóstolos, qual que é a primeira palavra? Arrependam-se, para os seus pecados sejam cancelados. Nós vimos que a confissão é bíblica, nós temos que confessar. E nós vimos que a tristeza também faz parte do arrependimento, mas não é isso que é arrependimento. Então, o que é arrependimento, afinal? Arrependimento, na Bíblia, no original, vocês entendem, quem aqui é novo convertido, a Bíblia não foi escrita no português. Jesus não nasceu no Brasil. A Bíblia foi escrita em 3 línguas: grego, hebraico e aramaico, e foi traduzida para o português. Quando a gente tem dúvida de alguma palavra, a gente quer aprender a fundo,
existem aplicativos, e tem até um aplicativo gratuito, que é o que eu uso, para a gente estudar lá no original o que significa essa palavra. Assim como no Brasil, manga, se eu te falar manga, você vai falar, é fruta, é manga de camisa, é uma manga, né, uma terra cheia de manga. O que é manga? Assim também na Bíblia. Tem palavras que a mesma palavra significa várias coisas. E eu fui na Bíblia estudar o que é arrependimento, porque é o arrependimento que, né, Deus quer da nossa parte. Arrependimento, na palavra, o arrependimento que, né, permite o perdão de Deus, ele vem de uma palavra que em grego é metanoia. O que é metanoia? É mudança de mente, direção e atitude. É mudança, é ação. Não é remorso, não é sentir tristeza de si mesmo, não é só correr e confessar o pecado. Você tem que ter atitude de mudança. É isso que o Senhor, é para isso que o Senhor veio, para que nós fôssemos transformados. Ele veio para nos dar a oportunidade de agir diferente. E aí, 3 coisas são importantes. A primeira coisa, quando a gente erra, e todos nós erramos, nós temos, né, que ir diante de Deus para alinhar o nosso coração novamente com Deus. E aí nós temos que realmente confessar o pecado. Só que não é só confessar, nós temos que arrepender, confessar e dar frutos. Agir. São 3 coisas: arrepender, confessar e dar frutos. O arrependimento é a nossa atitude de mudança. Você não precisa esperar mudar para Deus te perdoar. Não é isso que eu estou falando. Mas você precisa ter plano de mudança. Então não adianta eu chegar e pedir a Deus: Senhor, me perdoa, porque eu desci o cacete no meu marido. E aí, amanhã eu fazer a mesma coisa. E depois de amanhã eu fazer a mesma coisa. E depois de amanhã eu fazer a mesma coisa. Gente, Deus é besta? Não é. Não é. Então assim, não adianta você estar confessando a Deus uma coisa achando que é isso que está gerando perdão. Não é. Não é. Porque se nem você perdoaria, pensa uma pessoa chegou para você e pisou na bola feio com você. Aí ela veio: oh Edna, me perdoa. E aí amanhã ela vem de novo: oh Edna, me perdoa. A Bíblia fala que se a pessoa se arrepender, a gente tem verdadeiramente que reconciliar com essa pessoa. Mas ela tem que mudar, porque se ela não mudar, como que você vai conseguir? Entendeu? Então assim, nós temos que liberar o nosso perdão, nós temos que perdoar as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o arrependimento, ele necessariamente, se você arrependeu, você vai mudar. Então você tem que ter plano de mudança. Não adianta você saber que você está fazendo uma coisa errada e ir lá bater seu ponto todo dia. Tati, eu me arrependi, eu fiz uma coisa errada, eu me arrependi. A primeira coisa que você pensa: o que eu vou fazer para não fazer isso de novo? Porque se eu ficar batendo meu ponto lá no pecado, eu estou usando a confissão para poder aprontar. E a confissão sozinha, ela não vai chegar, não vai mover o coração de Deus. E aí, nós vamos ver na palavra isso também. O que é confessar primeiro? Confessar não é contar para Deus o pecado. Porque Deus já sabe. Antes de você fazer, Ele já viu. Ele não sabia o que você ia aprontar. Sabia. Por isso que Ele foi lá e resgatou a gente, para livrar a gente das bombas que a gente arruma. Mas confessar não é só contar o pecado. Confessar vem de uma palavra grega, eu não falo grego, mas é uma palavra grega que é a homologeu. O que é isso? Concordar com Deus. Então a primeira coisa, a confissão, você está concordando com Deus que você errou. E concordar com Deus envolve você conhecer a palavra. Não é o que você acha que é pecado, é o que Deus acha que é pecado. Se o Senhor falou que mentira é pecado, a mentirinha pequenininha é pecado. E a grandona também é. Ah, Tati, mas foi uma mentirinha boa. Existe um diabinho bom? Não. Quem é o pai da mentira? O diabo. Entendeu? Então não é o que você acha que é pecado, é o que a palavra diz que é pecado.
Então você concorda com Deus, por isso que Ele que define a regra e não nós. Segunda coisa do confessar. Confessar não é a gente minimizar o pecado. É muito comum assim, vou confessar para Deus, Senhor, eu fiz isso. Mas, Senhor, eu fiz por causa de fulano. Senhor, fulano fez isso comigo. Aí você vai contar o pecado de fulano. Entendeu? Confessar não é você tentar tirar a sua culpa. É você assumir que a culpa foi sua. Se fulano que é o culpado, quem tem que confessar é ele, não é você. Se você fala assim, eu fiz isso porque fulano fez isso e isso e aquilo. Você está falando que fulano que é o culpado. Você é o quê? Inocente. Então você está confessando, você está concordando que você errou? Não. Confessar, você admite que a culpa é sua, sem tentar minimizar. Senhor, eu fiz isso por causa disso. Tira o por causa, porque se você está justificando, você não está arrependido, você não quer mudar não. Você simplesmente está falando, eu quero limpar minha barra, limpa a barra aí, porque eu vou continuar fazendo. Confessar, você entende que você agiu contra Deus. Se só você contar o pecado fosse a confissão segundo a palavra, Saul tinha confessado e tinha sido perdoado. Porque em 1 Samuel 15, 24, Saul, quando ele desobedece a Deus, ele vai a Samuel e diz, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo. E dei ouvidos à sua voz. Então a culpa é de quem? Do povo. Então ele confessou? Não, ele contou o pecado. E Adão? Quando Deus reclamou com Adão, né? Foi lá e falou com Adão, Adão, o que você fez? Adão, Senhor, eu não fiz nada. Quem fez foi essa mulher que o Senhor me deu. Ele culpou quem? Deus? Porque se a mulher foi dada por Deus, quem é culpado do pecado? Ele culpou Deus. Isso é arrependimento, segundo a palavra? Não. Então, arrependimento, ele envolve confessar, mas a gente tem que confessar da maneira certa. E confessar da maneira certa é você admitir que a culpa é sua, você não tentar minimizar para Deus. Ele já viu a besteira que você fez todinha. E quanto mais você tenta minimizar, mais você está tentando tirar a culpa de cima de você. E a culpa foi sua, porque ninguém pegou no seu pescoço e enforcou para você fazer. E ainda que fizesse, você não poderia ter feito. Entendeu? Então, confessar, você admite a culpa sua. E não tenta culpar o outro, nem minimizar o seu pecado. Confissão é um primeiro passo. É o primeiro passo para que a gente tenha verdadeiramente a mudança. Mas é um passo. O segundo passo é o arrependimento. A gente tem que mudar e ter atitudes de mudança que geram o que a palavra diz em Mateus 3,8. Deem fruto que mostre o arrependimento. O que é fruto? Não é manga, não é pera, são as nossas ações. As nossas ações têm que mostrar que nós nos arrependemos. E aí nós vamos conversar. O que são as nossas ações? Depende do seu pecado. Se o seu pecado é conversar o que não deve na internet, não adianta você correr para Deus e falar, Senhor, tive uma conversa que não devia. Senhor, estou conversando com fulano ali e estou falando uns negócios que não devia. Isso não vai gerar perdão. Isso é um passo. Senhor, estou fazendo isso, estou arrependido, estou aqui pedindo perdão, mas você tem que ter alguma atitude. Se no outro dia você for lá conversar com a pessoa de novo, as mesmas coisas, você está arrependido? Não. Então, o que você tem que fazer? Qual atitude de mudança você vai ter a partir do momento que você entendeu que aquilo é errado? Você tem que fazer alguma coisa. É isso, é você fazer que vai gerar o perdão de Deus? Não é, mas o perdão vem com arrependimento. Você tem que mudar, porque se você não mudar, você nunca vai estar santificado, gente. É por isso que Deus nos conduziu ao arrependimento. Dependendo do que você erra, você tem que mudar. Se você erra na rede social e você não está dando conta de resolver aquilo, exclui a rede social. Se você erra quando você vai na casa de alguém, não vá na casa da pessoa. Mas a pessoa vai achar tal coisa. Deixa a pessoa achar. Se você erra quando você está sozinho conversando com alguém, não fique sozinho, chama alguém.
O que você pode fazer, você tem que pensar qual atitude que eu tenho que vai mostrar a minha mudança, vai mostrar o meu arrependimento. Porque confessar é muito fácil, só pedir o perdão é muito fácil, mas você vai ficar lá batendo seu pontinho no mesmo erro, na mesma intensidade do pecado? Você está arrependido? Segundo Deus, não, porque você não teve metanoia, você não teve mudança. E mais do que mostrar o problema, nós entendemos o que é arrependimento segundo a palavra. Eu quero orientar sobre o caminho da solução, porque o meu chamado é para isso, é para mostrar o caminho a seguir. E aqui vão alguns caminhos. Tem pecados, gente, que a gente não está arrependido nesse ponto aqui não. Não tá. Tem coisa que a gente faz, se você sondar seu coração, você vai achar. Porque Deus não levantaria essa palavra se não tivesse alguém aqui que precisava escutar isso. E começou por mim, viu? Deus sempre, a chinelada primeiro é para mim, depois para chinelar o próximo. Mas sempre começa comigo. Tem coisa que a gente não está arrependido. E a gente vê, Senhor, eu sei que está errado, eu li na palavra que está errado, eu entendi que está errado, mas eu quero continuar fazendo. Eu não estou conseguindo. E tem uma solução. Tem uma solução. A palavra diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, se isso é uma fraqueza sua, o que você vai pedir? Espírito Santo, gera em mim arrependimento. Eu quero arrepender, mas eu não estou conseguindo. Você vai pedir que Ele gere em você o arrependimento. Então, primeiro passo, se você viu que você não está arrependido, peça ao Espírito Santo arrependimento. Segundo passo, aquele pecado que você não consegue largar, que você está preso nele, que você vive repetindo a mesma coisa, na mesma intensidade, entende? Porque assim, se você faz uma coisa, amanhã você faz do mesmo jeito, depois faz do mesmo jeito, depois faz do mesmo jeito, não está mudando nada, você não está arrependido. Não está, porque você não está dando fruto de arrependimento. A palavra não diz para você dar fruto? E aí, o que a palavra diz? Em Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Aquele pecado que você não está conseguindo largar, que você está batendo ponto nele todo santo dia, do mesmo jeitinho, você está precisando ser curado. A palavra diz que nós precisamos ser curados. Então você precisa confessar para alguém e orar. Não é só contar o pecado para a pessoa, não é fofocar o pecado para a pessoa. Você precisa orar com alguém, confessando o seu pecado, para você ser curado daquilo. E nisso, eu também quero dar um testemunho que aconteceu comigo. Pecados que você não se sente perdoado. Pecados que você se sente acusado. Que você já pediu perdão, você pediu perdão a Deus, você mudou, você já deu fruto digno de arrependimento. Mas você lá dentro, você sente acusado. Você sente culpado. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual não está resolvido. Não está. Já aconteceu comigo. Teve uma situação, e eu vou contar para vocês, que eu vivenciei isso. Eu tinha uma colega com 12 anos. Ai, Tati, 12 anos você era criança, você não sabia o que você estava fazendo? Sabia. E como sabia? Eu tinha uma colega e com 12 anos eu falei o que eu não devia com ela, mas eu falei muita coisa, sabe? Com 19 eu converti. E aí eu me arrependi, fiquei assim com a cara no chão, triste por eu ter falado aquilo, extremamente sem graça, pedi perdão a Deus, mas toda vez que eu falava, Senhor, o que eu tenho que consertar na minha vida, vinha isso. Eu não sentia que eu estava perdoada, eu não sentia, assim, toda vez aquilo batia lá dentro de mim, sabe? E o que eu pensava? O diabo tá me acusando. Eu já pedi perdão para Deus, Deus já me perdoou, tá resolvido isso aí. E toda vez vinha isso. Eu falava, é o acusador, eu já pedi perdão, já mudei, eu nunca mais farei isso com ninguém. Tá resolvido. E aí eu fiz um curso, que é o treinamento Vai da Bíblia, do Ezra Savioli. E ele ensinou isso. Se tem alguma coisa dentro de você que tá te acusando, que você sente que não tá resolvido, que não tá perdoado, que você sente culpado ainda, é uma sinalização que você precisa resolver.
E aí, o que eu fiz? Eu segui a orientação da palavra. Cacei a menina, e a menina não mora mais em Montes Claros. Já tinha 15 anos isso. Cacei a menina, fui no Instagram, achei a menina. Fulana, eu fui sua colega em 1000 borrachas. Errei com você, não só falei perdão por qualquer coisa não. Errei isso, contei bonitinho. Isso, eu só não lembrava das palavras, mas eu lembrava a maldade que eu falei. Errei com você, falei palavras que eu não devia, assim. Eu queria te pedir perdão. Ela me perdoou. A partir daquele momento, eu nunca mais me senti culpada. Eu nunca mais me senti acusada. Não era o acusador? Por que o acusador parou de acusar? Sabe por que ele parou de acusar? Porque ele não tinha mais legalidade para agir. Isso, se fosse só comigo que tivesse acontecido, Tati, foi uma experiência sua. Meu marido, muitos anos, lutou contra uma situação que ele tentava resolver, orava, pedia perdão a Deus, e tererê, tarará, e não conseguia. Até um dia que ele entendeu esse princípio de confessar e orar. Confessar um ao outro e orar para ser curado. Fez isso, resolveu. Muitos anos de luta e foi resolvido. Então, por que eu estou falando isso? Quem nos instrui é o Espírito Santo. Quem nos convence é o Espírito Santo. Eu não sei da vida de ninguém, eu sei da minha. E se tem alguma coisa dentro de você que você sente que não está resolvido, alguma coisa que te acusa, alguma coisa que você se sente condenado, você precisa resolver. O Senhor está te dando oportunidade de solução. Tati, mas eu vou passar uma vergonha violenta se eu contar. Você acha que eu fui com que cara contar pra menina? 15 anos o trem já tinha acontecido, fui arrastando a minha cara no chão. Fui com a mesma cara que eu tinha feito o problema. Eu fui com a mesma cara. Mas, gente, não tem vergonha maior do que você chegar diante de Deus no dia do juízo, com uma coisa que você poderia ter resolvido aqui, que Deus está te dando a oportunidade essa noite. Não tem vergonha maior. Não tem, eu garanto para vocês que não vai ter. Sabe por quê? Porque lá não vai ter oportunidade de mudança. Lá é juízo. A nossa oportunidade de mudar, de mostrar o arrependimento é aqui. Então você tem que resolver aqui. Não importa a vergonha que você vai passar. Sabe por que não importa? Porque Jesus passou uma vergonha tão grande por cada um de nós, sem merecer. Ele não merecia o que ele passou. E por que ele podia passar vergonha pelo que ele não fez e você não pode ir lá e resolver o que você fez? Entendeu? Então, não importa com a vergonha, importa em agradar o Senhor, importa em resolver. E o que a palavra diz para a gente fechar? O que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas os que os confessa e deixa alcança misericórdia. Está em Provérbios 28:13. O Senhor, Ele proveu tudo para nós. Ele proveu a chance de nós sermos perdoados. Ele proveu tudo o que nós precisávamos para ter uma vida alinhada com Ele. Ele já proveu. Se tem alguma coisa na sua vida que está travada, a primeira coisa que você tem que procurar é onde está o seu erro, porque o Senhor, Ele quer resolver sua vida também, Ele promete para a gente uma vida de abundância, mas nós temos que nos alinhar com a vontade dEle. E hoje eu gostaria, para encerrar, de fazer uma ministração com todos nós. Nós vamos fazer 2 coisas, 3, nós vamos pedir ao Senhor, quem quiser, eu não posso obrigar você, gente, infelizmente. Nós vamos pedir ao Senhor para sondar os nossos corações. Isso é muito sério, Ele vai olhar. Nós vamos pedir: Senhor, sonda o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau, pode ver, e me conduz pelo caminho eterno. Isso é uma passagem da palavra. Nós vamos pedir para Ele ver o que está de errado nas nossas vidas. E aí, a segunda coisa, nós vamos pedir que aquilo que nós estamos fazendo de errado, que não tem arrependimento, nós vamos permitir ao Espírito Santo que produza em nós esse arrependimento. E a terceira coisa, nós vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos venha
a mostrar para nós, cada um, aquilo que precisa ser resolvido, aquilo que o diabo tem para nos acusar, aquilo que lá no mundo espiritual precisa ser resolvido, precisa ser confessado para o irmão, orado para ser resolvido. Então são essas 3 coisas que nós vamos orar. Então vamos ficar de pé para orar? Então vamos lá. Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos agora como corpo do Senhor. Nós oramos agora, Senhor, em comum acordo, entendemos a Tua palavra, entendemos, Senhor, que o perdão, ele veio do Senhor, não são obras nossas, não é o que fazemos, mas existe um caminho alinhado à Tua palavra, existe um caminho, ó Deus, que parte da confissão, do arrependimento e da mudança de atitude, dos frutos, Senhor. Nós entendemos que os 3 passos são necessários. Então é por isso, Pai, que nós estamos na Tua presença agora. Primeiramente, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, sonda os nossos corações. Veja se há em nós algum caminho mau e nos conduza pelo caminho eterno. Senhor, pedimos ainda em nome do nosso Senhor Jesus. Nós concordamos agora, pedindo, Espírito Santo, venha sobre nós. Aquele pecado que nós não temos arrependimento, que o Senhor tem visto que não há arrependimento nas nossas vidas, nós permitimos em comum acordo agora que o Senhor venha gerar em nós esse arrependimento. Nós queremos mudança de vida, nós não queremos mais andar, Senhor, segundo o curso desse mundo. Nós não queremos mais andar enganados e confundidos, fazendo as mesmas coisas que desagradam ao Senhor. E pedimos, Senhor, Espírito Santo, nós permitimos e concordamos, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos mostrar com clareza a cada um de nós o que está errado nas nossas vidas, o que o diabo tem lugar para nos enganar, para agir nas nossas vidas, para tocar em nós, para impedir as nossas vidas de serem abundantes, como a Tua palavra diz. Aquilo que Ele tem, Espírito Santo, legalidade para nos acusar no mundo espiritual, no mundo físico, em concordância como igreja do Senhor, nós permitimos, Espírito Santo, que o Senhor mostre individualmente a cada um de nós, que o Senhor nos convença do que é pecado, que o Senhor nos conduza ao arrependimento. Pai, nós queremos ter uma vida alinhada com o Senhor. Nós queremos estar prontos para o grande dia, com as vestes brancas e limpas diante do Senhor. Então nós pedimos alinhamento com o Senhor, alinhamento com a Tua palavra. Venha sobre nós e nos conduza a enxergar o que não está resolvido no mundo espiritual. Espírito Santo, em nome de Jesus, quebranta os nossos corações, dá-nos humildade para resolver o que ainda precisa ser resolvido. Porque mais importante do que a opinião dos homens é a Tua opinião, ó Deus. Mais importante é chegarmos diante do Senhor com alegria e não com vergonha de ter tido a oportunidade de resolver e não ter resolvido o que precisava. Nós te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor fez essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor falou conosco e porque essa instrução é a instrução do Senhor para mim e para todos que estão aqui. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor já ministrou aos nossos corações o que precisa ser resolvido. Nós te louvamos, Pai, porque isso é manifestação do Teu caráter, da Tua bondade, da Tua misericórdia com cada um de nós, que vez por vez nos dá oportunidade de mudança, nos dá oportunidade de transformação. E cada vez, Senhor, que formos sendo limpos, seremos mais cheios do Teu Espírito. E nós queremos ser templos limpos, Senhor, para o Espírito Santo abundar em nós. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar. E desde agora eu entrego ao Senhor toda a glória, honra, louvor e adoração pelo que o Senhor fez aqui, pelo que o Senhor ensinou a cada um de nós.
Senhor, não deixe esquecer, não deixe que o diabo roube aquilo que o Senhor nos ensinou e ministrou a nós essa noite. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que temos sim que confessar, mas temos que ter frutos dignos de arrependimento, porque o arrependimento, Senhor, é a essência do ministério de Cristo. O Senhor quer pessoas transformadas e o Senhor nos conduz à transformação. E nós queremos ser transformados pelo Senhor, nós queremos ser moldados ao seu molde, Pai. Nós não estamos aqui para servir os nossos próprios interesses, mas para servir aos seus. Por isso, Pai, a partir de hoje, nós permitimos que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, a dureza do nosso coração, a resistência que há em nós, para ouvir o Senhor, nos mostrar onde estamos errando. Fala conosco, Senhor. Não nos deixe confundidos, não nos deixe enganados, não nos deixe cegos, mas nos conduza, Pai, a nos alinhar 100% à Tua vontade. É o que te pedimos em concordância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Bem forte para Jesus. Nessa mesma comunhão, quero ungir os irmãos e as irmãs e ministrar a bênção daqueles que estão assistindo pelo link, e que essas bênçãos venham estender também àqueles que não assistiram no futuro essas ministrações. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo os irmãos e as irmãs que estão assistindo pelo link. As bênçãos do Senhor já os perseguiram e alcançaram, no nome de Jesus. Que os teus anjos, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, leve a cada um deles, aqueles é de direito, Senhor, no nome de Jesus, cumprindo assim a sua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor os dízimos, as ofertas. Eu abençoo os dizimistas, os ofertantes. Eu abençoo aqueles que não puderam dizimar ou ofertar. E eu os abençoo no nome de Jesus, para que todos prosperem e que voluntariamente devolva a 10ª parte, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu repreendo, amarro o devorador, migrador, cortador e destruidor. No nome de Jesus, eu repreendo, amarro o tranca-rua, o 7 encruzilhado, o 7 saia, o Exu mirim, o Exu caveiro, o tranca-rua. No nome de Jesus, eu amarro, no nome de Jesus, eu amarro o espírito da inveja, do olho gordo, das palavras negativas, lançada, desejada. Eu os repreendo no nome de Jesus e ordeno no nome de Jesus, sai! E vá para as prisões eternas no nome de Jesus. Amém. Senhor, a sua palavra, Senhor, está escrito, pois o Senhor mesmo nos prometeu, há um memorial diante do Senhor, fazei prova de mim. No nome de Jesus, ó Pai, a janela do céu já está aberta sobre nossas vidas. As bênçãos do Senhor já nos perseguiram e nos alcançaram, Senhor, no nome de Jesus. Pois é a palavra do Senhor que é viva e verdadeira e está em nosso favor. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, porque a prosperidade do Senhor já está sobre nossas vidas de maneira sobrenatural, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Antes de encerrar o culto, quero dar o testemunho do irmão, porque alguns não estavam presentes no monte ontem, e Diego deu um testemunho, que ele tem orado há muito tempo, e pedido a Deus a porta de emprego, e ele passou em 2 concursos públicos, de uma pancada sozinho. Ele já escolheu um, e o outro ele está na dúvida se ele muda ou não, mas é a questão dele e o Senhor. Mas o Senhor, irmãos, presta atenção numa coisa, tudo que eu tenho pedido a Deus, eu recebi em porção dobrada. Novamente o irmão passou em 2 concursos de uma vez só. Rodrigo, quando passou no concurso, ele passou aqui em Minas, passou na Unimontes, passou na UFMG, e depois passou em 15 universidades federais para ele escolher, porque isso aqui é Deus, é dar o melhor. Quando nós pedimos alguma coisa, Deus sempre nos dá em porção dobrada. Isso é conforme a nossa fé. Você quer saber o tamanho da bênção na sua vida? É de acordo com a vossa fé. Se você crê que o Senhor já lhe deu,
você já recebeu. Se você crê que hoje, nesta noite, você foi abençoado com a ministração da irmã, você já está abençoado. Se você crê que o Senhor nesta noite pode dar sabedoria, inteligência, conhecimento, mudar a sua história em todos os aspectos, você acabou de receber. Porque quando nós cremos, as bênçãos são liberadas. Jesus venceu na cruz do Calvário o inferno e a morte. Jesus sofreu em seu lugar, sofreu em meu lugar. É questão de crer. O tamanho da bênção é de acordo com o tamanho da nossa fé. O irmão passou em 2 concursos para escolher. Ele fez 2, passou nos 2. É isso que é Deus. Mostrar que nós somos abençoados da parte dele, que ele pode mudar a história financeira. Quando nós não olhamos para as nossas condições, não olhamos para as circunstâncias naturais deste mundo, mas quando nós olhamos para Deus, para a sua palavra, para as suas promessas, e cremos nele, não é apenas olhar, mas crer que ele possa fazer, está feito. Então esta noite é uma noite de vitória, de conquista. É uma noite para conduzir a igreja ao arrependimento. Há uma noite para uma transformação de vida. O que diz a palavra de Deus? Aquele que pecou não peque mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que bebia, não beba mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Isso chama regeneração, mudança de vida, mudança de rumo. É o que diz a palavra, como a irmã trouxe no grego: atitude, ação, mudança, transformação. É isso que Deus quer da nossa vida. Se as pessoas falaram para vocês assim: ah, mas você fez isso, você fez aquilo, de o que importa as pessoas falam? O que importa é que você é agora. O que importa é o que Jesus acha de você. O que importa é que você confessou, acompanhado do arrependimento. O que importa é que você quer mudança de vida. É isso que importa. As pessoas vão sempre acusar mesmo, eles são para isso mesmo. É um acusador. Usam as pessoas para acusar. Mas o que importa é que no seu coração há uma transformação. O que importa é que no seu coração tenha fé, para você ver a glória de Deus na sua vida. Jesus disse para Marta e Maria: olha, se crês verás a glória de Deus. E eu creio, Senhor. Ele ressuscitou Lázaro 4 dias depois da morte. É impossível. Isso é impossível. Mas quando nós olhamos para Deus na condição daquilo que Ele é, meu irmão, minha irmã, a porta vai ser aberta. A porta de emprego vai ser aberta. A cura vai ser liberada. A libertação vai ser liberada. É porque você creu. Não é seguir cabelo religioso, é crer. O irmão está orando, Deus abriu as portas para ele. Abriu quantos? Quando ele quisesse, ele abria. Eu orientando uma irmã na certa feita, ela passou no concurso e fez a escolha errada do cartório errado. Aí eles entraram em pânico, eram desesperados, porque o cartório estava fechado há anos. Não tinha nada lá no cartório. Iniciado zero. Aí ela me disse: o que é que eu faço? Faça a mesma coisa? Como assim? Do jeito que você passou no primeiro, Deus te passa no segundo. Foi justamente isso, ela passou de novo. Porque se Deus te abençoou na porta de emprego, uma vez Ele abençoa 2, 3. O que importa é que você crer que Deus possa te aprovar no concurso público. O que importa é que você crê que Deus vai mudar a sua história financeira. O que importa é que Deus vai mudar a sua vida sentimental, conjugal, familiar, social, tudo. O que importa é que você creu. Ah, pastor, mas fulano passou. Então, meu irmão, minha irmã, qualquer um passa. Você tem que estudar e dedicar a sua vida, ter ação, atitude, crer que Deus possa fazer. Porque se duvidar é impossível resolver. Porque aquele que duvida de Deus está pecando contra Deus. O irmão acreditou, por isso que Deus
fez um milagre na vida dele. Eu até falei com o irmão, seu irmão, isso me causa uma alegria muito grande de ver você trabalhando agora. Eu tenho visto da parte de Deus, quando Deus me revelou na virada de ano, depois no início desse ano, Deus me mostrou uma grande prosperidade nesta igreja, meu irmão, minha irmã. Tome posse da vitória, tome posse da bênção. Deus quer te prosperar. Esqueça a religiosidade, esqueça o voto de franciscano. Deus não quer ver o seu povo na humilhação financeira. Deus quer que seu povo seja próspero. Tanto Ele criou o ano da remissão. A cada 7 anos os credores liberam a dívida para os devedores, para que não haja pobre no nosso meio. Deus quer te prosperar. Ah, pastor, mas o meu pai e a minha mãe é pobre, eu moro no céu, aonde eu não tenho conseguido. Minha irmã, meu irmão, você não olha para isso, olha para Jesus. Eu durante 4 anos vivia de meio salário mínimo. Como testemunho para os irmãos, não foi uma vez só, várias vezes. Eu não podia entrar no lanchonete com meu lanche de R$10. Eu não podia comprar sequer uma cueca, porque a vida estava difícil. Mas eu tinha certeza de uma coisa: Deus iria mudar a minha vida financeira. Eu sabia que Deus ia fazer isso. Agora você me pergunta: ô irmão, mas Deus te falou? Meu irmão, nós temos a palavra dele aqui, está escrito. Houve uma revelação numa igreja, uma certa feita, um irmão levantou e falou assim: olha, Deus vai te prosperar de tal maneira que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, e vão converter, porque eles vão ver o mover de Deus na minha vida. Teve essa revelação, mas eu não conhecia a Bíblia direito ainda. Mas teve a revelação. Mas Deus precisava de me revelar através daquele irmão? Não, meu irmão, a grande revelação está aqui, ó. Você quer saber a grande revelação de Deus? Fica esperando o profeta falar, apontar: ó, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Não precisa disso, não. Está aqui, ó. Aqui está só aqui. A maior revelação da história para o ser humano é a palavra de Deus. Não fica atrás de revelação, se de repente o diabo dá a pernada e fala assim: ó, e você sabe como o diabo usa a revelação? Vou explicar para vocês que eu sei certinho como funciona isso. Eu estive lá dentro, eu sei como que é. Primeiro a pessoa vai na cartomante, na necromante, no curandeiro, no pai de santo, na mãe de santo, tio de santo, avô de santo, vai nesses diabos de santo para lá. Aí o guia vai lá e fala: olha, você vai ter uma grande prosperidade e tal, mas primeiro você vai passar por um sofrimento assim, assim, no casamento, na vida sentimental, financeira, a empresa vai quebrar, vai acontecer isso e aquilo, mas depois você vai ter a grande vitória. A parte ruim vem tudo, porque 7 demônios são encarregados disso. Agora a parte boa jamais vai vir, porque o diabo é senão matar, roubar e destruir. Então não fique atrás de profeta pedindo revelação, porque o diabo pode dar a pernada. A grande revelação de Deus está aqui, ó. Deus quer um povo abençoado, alegre, feliz, alegre no espírito. Deus quer um povo próspero. Deus quer um povo alegre, um povo feliz. Ué, mas tem negócio de felicidade? Tem. Meu irmão, minha irmã, quando eu converti, houve uma grande festa nos céus. Mas como que eu sei disso? Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele quando converteu, vocês, todos que vocês quando converteram, houve uma grande festa nos céus. Os anjos fizeram festa diante de Deus, por causa de um que se arrependeu e voltou para Deus. Simples. Nós temos a grande revelação de Deus. Deus quer que você prospere. Deus quer nesta noite que você bote a sua vida em dias, para que não haja impedimento nas suas orações. Deus quer que você resolva as suas pendências. Deus quer um povo santificado, para que não haja impedimento nas bênçãos na sua vida. Enquanto tiver impedimento, o diabo está roubando. Deus quer que vocês prosperem. Não vem com essa história de religioso confundir espírito de miséria com humildade. A humildade está no coração, não está nas finanças. Deus quer o seu povo trabalhando. Deus quer o seu povo prosperando, porque a palavra dele é assim que ele quer. As pessoas acham que humildade é espírito de miséria e de pobreza. Não, isso é voto franciscano. É daqueles que fez voto de miséria, para viver na miséria sofrendo. Eles acham que passar por essas situações vai ter salvação. Não tem salvação sem Jesus.
Não tem salvação, não adianta fazer penitência. Ou aqueles povos que se espancam eles mesmos para poder purificar dos pecados. Não existe isso. Deus quer o seu povo prosperando. Deus quer seu povo aprovado em concurso. Deus quer que seu povo tenha seu emprego. Deus quer seu povo prospere. É isso que Deus quer. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Não deixe ser levado por essas falsas doutrinas, essa enxurrada de doutrina de demônios. Achar que humildade é pobreza. Isso é trem da velha religião lá de Roma, onde as pessoas tinham que pegar tudo e entregar para a igreja. E cada vez o banco lá ficava mais rico. Até que ele quebrou. Deus quer o seu povo aprovado. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que você faz o concurso lá, seu nome está lá na lista lá, ó. Você não precisa, para não ser humilhado, não passar por humilhação. Jesus já foi humilhado no seu lugar. Deus quer que vocês prosperem. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. A salvação, nascemos de novo, conquistamos o reino. Deus quer um povo abençoado. É isso que Deus quer para o seu povo. Todas as vezes que Israel estava em comunhão, eles prosperavam em tudo, eles eram abençoados em tudo. Então cada um põe sua vida em dias. Examine a si mesmo e veja: Senhor, estou fazendo tal coisa errada. Eu quero que o Espírito Santo gere minha consciência e meu coração arrependimento. Não quero fazer mais isso. Hoje a ministração foi de arrependimento. Agora lembra de uma coisa: quando você confessa, acompanhado do arrependimento, e não quer fazer mais, é impossível o diabo impedir alguma coisa da sua vida. As portas serão escancaradas em todas as áreas. Quando a tua oração sair, ela já chegou. Quando você clamar por Deus, um abrir e fechar de olho vai acontecer, ou em breve vai acontecer aqui na sua vida. Porque não tem impedimento. Não existe sujeira no mundo espiritual para o diabo estar lá puxando, testando os pauzinhos dele. Põe a vida em dias, põe a vida espiritual em dias. Tenha compromisso com Deus, tenha atitude, tenha ação. Agora o tamanho da bênção na sua vida é do tamanho da sua fé. Primeiramente, organize tudo. Faça uma faxina. Quando Jesus chegou para anunciar as boas novas, o que tinha acontecido antes? João estava batizando o povo ia ter com João, confessavam os seus pecados e eram batizados. Eles estavam sendo preparados para Jesus. Quando Jesus veio, ele falou assim: Senhor, tem uma pessoa enferma não sei aonde, ore por ele, Senhor. Ele já está curado. Mas por que ele estava curado? Porque ele estava preparado. A ministração dessa noite foi o seguinte: prepare, que a bênção está chegando. E um grande detalhe: não abrir e fechar de olhos, Jesus pode vir buscar a sua igreja. E quem estiver preparado vai ficar aí. A fé vai ser provada como o ouro é provado pelo fogo. Não vai ficar uma impureza. Amém? Bem forte para Jesus. Levanta e fique de pé. Levante a mão direita e repete comigo: que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus.